Elemental Fitness, a academia que pensa em sua saúde em primeiro lugar. Musculação, personal training, avaliação física, treinamento funcional, jiu-jitsu e muito mais, você encontra aqui. Venha treinar e se exercitar com a gente. Rua Alex Farholtz, número 99, Centro. Pomerode Automóveis, aqui você encontra as melhores opções em veículos. Confira nossa oferta. Duster Oroch 2.0 2016 prata, airbag duplo, piloto automático, direção hidráulica, por apenas 64 mil. Venha conhecer a nossa loja. Rua 15 de Novembro, 2557. Fone 3387-2144. Pomerciclos, bicicletas e oficina. Aqui você encontra as melhores marcas de bikes para todos os tipos de atividade. Peças, acessórios e o melhor serviço de manutenção para a sua bicicleta é na Pomerciclos. Conheça toda a nossa linha em nossas lojas. Rua Carl Ginter, 130 Centro. Fone 3387-2961 e 3387-5126. Olá, você amigo internauta, espectador do Jornal de Pomerode na internet, nas redes sociais. Chegou mais uma sexta-feira e com ela o programa Contra-Ataque aqui no Facebook do Jornal de Pomerode. Toda semana a gente trazendo um convidado, toda semana a gente falando de esporte aqui na TV JP. Hoje um programa especial, hoje feriado, 2 de novembro, e a gente traz também um convidado bastante especial para falar sobre a sua trajetória dentro do esporte, até porque não tem como não falar de vôlei em Pomerode e não falar de Manuel Peixoto da Cunha, meu amigo Maneca, também espectador aí sempre do programa Contra-Ataque. Hoje ele vai falar um pouquinho aí sobre a sua experiência, a sua vivência dentro do voleibol e principalmente, né, o trabalho dele que fez Pomerode ser uma referência dentro dessa modalidade, principalmente no que diz respeito aí ao esporte de base. Maneca, obrigado pela sua presença aqui no programa Contra-Ataque. Muito obrigado pela oportunidade. Espero que a gente possa conversar bastante aqui sobre a história do vôlei de Pomerode, sobre um pouco da minha história. E estamos aí realmente para trocar uma ideia e fazer uma entrevista bem legal. Até porque Pomerode, como eu falei, né, é referência também, né, naquela passagem aí da Superliga, que você vivenciou isso lá dentro, né? E daqui a pouco, é claro, a gente vai falar sobre isso. O Maneca, para quem não sabe, é havaiano, né? Ele é natural de Florianópolis, é havaiano e também flamenguista. Ou seja, no que diz respeito a futebol, tá tranquilo, né? Porque o Avaí aí tá brigando para voltar para a elite, o Flamengo brigando pelo título brasileiro, então, pelo menos aí em matéria de futebol, o coração tá tranquilo esse ano, né, Maneca? Com certeza, né? Embora eu seja de um bairro lá em Florianópolis colado com o Scarpelli, mas eu, durante um momento da minha vida, decidi torcer para o Avaí. Não dava muita briga ali quando era moleque? Olha, bastante, que eu sou de uma família grande, meus irmãos, boa parte eram figueirenses, sobrinhos e tudo, mas eu sempre tive uma simpatia maior pelo Avaí. Virou ovelha negra da família ou não? Não, me espelhei num irmão mais velho que eu tinha também, que era havaiano. Então tá certo, então tá sossegado, né? Mas, como a gente falou, o nosso assunto hoje é vôlei, né? Mas o Maneca também, ele chegou a praticar futebol na escola, ele vivenciava muito o esporte, não é isso que realmente você fazia na sua infância e também na adolescência? Eu fui sempre muito ligado ao esporte, né? Eu sou aluno do colégio Rosa Torres de Miranda, quem é de Florianópolis sabe muito bem a referência que a escola foi no esporte de Florianópolis. Joguei durante muito tempo lá e agradeço muito aos meus professores de educação física que me ensinaram muitos valores que eu carreguei para a minha vida. Depois joguei voleibol durante muito tempo, mas durante o período da escola joguei handebol, joguei futsal, fiz atletismo, participei de muitas competições, mas durante um momento da vida você tem que escolher a modalidade que você vai seguir. Né? Eu rapidamente saí da escola para ir jogar voleibol num clube, na Associação dos Funcionários da Eletrosul, Elase, que ainda existe lá, e dali para frente a minha vida realmente foi se encaminhando para o voleibol. Isso você tinha quantos anos quando realmente decidiu pelo vôlei? Eu com 11 anos fui assistir um treino do meu irmão, que jogava voleibol também num clube da cidade, e naquele momento me apaixonei pela modalidade e decidi, eu
quero jogar voleibol. Aí comecei a treinar na escola, já no meu segundo ano na escola, o treinador do clube foi na escola selecionar alguns meninos para jogar voleibol. Eu não fui selecionado, mas como era o que eu queria, eu já tinha decidido, no dia que eu descobri que os moleques iam fazer o teste, eu pedi dinheiro para minha mãe e para meu pai, fui junto com eles fazer o teste. E o resultado foi, a maioria não ficou e eu com 12 anos já comecei a jogar. Você não havia sido selecionado pelo professor, mas mesmo assim teve força de vontade e persistência, foi lá por vontade própria e conseguiu. Eu acho que a questão maior era, o clube estava buscando meninos na faixa etária de 14 a 15 anos. E eu tinha 12. Mas eu não sabia disso. Eu peguei e fui. E cheguei lá, fiz o teste com os outros meninos e, de repente, viram algum potencial em mim, viu que eu era jovem e acabei ficando. Joguei 4 anos nesse clube. E você conquistou muitos títulos também pela Elase, né? Eu cresci muito, né? Aprendi muito com meus treinadores lá na Elase. E muitos foram os títulos, né? Nós, até estava te contando nos bastidores ali, nós fomos tricampeão estadual infantil. No nosso 4º título, fiz uma final em Pomerode. Perdemos a final aqui em Pomerode para a equipe de Pomerode. Olha o destino já se encarregando de colocar algumas coisas, né? Então o Ralf Knese eu já frequentava há algum tempo atrás. Né? Depois nós fomos bicampeão estadual infanto, também pela Elase, e um título pela Escola Técnica. Joguei jogos abertos por São José, joguei jogos abertos por Florianópolis, né? Então a gente teve assim, uma passagem considerável no voleibol da região. Depois, ali no início do vôlei de praia em Santa Catarina, também comecei a jogar vôlei de dupla. Tá certo. Então essa é a trajetória aí do Maneca dentro do voleibol. E ele me contava também, tem um carinho especial por um professor chamado Badeco, né? Que realmente, o qual você veio a trabalhar com ele anos depois, né? Conta como é que foi essa história. Mais uma vez o destino aí, não pregando peças, mas colocando as pessoas, né? Você foi aluno dele e anos depois trabalhou com ele. Conta aí para os nossos internautas como é que foi essa passagem. Com relação a essa questão dos professores, daquelas pessoas que realmente assim fazem diferença na sua vida, eu preciso ser justo primeiro com meus professores de educação física. Sim, né? Então, certeza. Professor Merise, professora Marli e professor Luiz Everton, que foi um grande centroavante do Figueirense. Legal. Foram professores que marcaram muito a minha vida esportiva. Na sequência, fui para a Elase com o professor Jairo e o professor Eduardo, que são pessoas também que acrescentaram muito. E antes disso ainda fui atleta do Badeco, né? O saudoso Badeco, Ivo José de Oliveira, um dos maiores treinadores de voleibol de Santa Catarina e do Brasil. Fui atleta dele. E no início da minha carreira como treinador, a primeira oportunidade que eu recebi para trabalhar com voleibol foi acompanhando o trabalho do Badeco. E nesse meu início de carreira, o Badeco era já assistente técnico da Seleção Brasileira Infanto-Juvenil. Ou seja, você teve essa oportunidade, então, e também, por que não dizer, essa honra de ter trabalhado com ele, e foi uma das pessoas que te proporcionaram muito conhecimento, né? Com certeza. É uma pessoa que me ajudou bastante, né? Que tinha um conhecimento de voleibol acima da média dos outros profissionais naquele período, e eu tive o privilégio e a honra de poder iniciar a minha carreira no clube que eu iniciei jogando voleibol e com um profissional, né, do mais alto nível, pessoa que, além de grande profissional, se tornou um amigo pessoal, né? Até hoje, visito ele, vou na casa dele em Florianópolis, conheci todos os filhos. Legal. Tudo, né? É legal manter esse contato com as pessoas que fazem a diferença na nossa vida, né? O esporte, dentre várias coisas que ele te traz, uma delas são as amizades. As amizades são coisas realmente que você leva para a vida, e são pessoas que realmente te acompanham ao longo de uma vida toda, né? Só que antes disso também teve um período que você serviu o exército, né, Maneca? Tudo pensando no voleibol. Tudo pensando no voleibol, né? Quando terminei o 2º grau, eu tinha um amigo que era treinador dos oficiais do Exército. E ele comentou comigo que teria possibilidade de entrar no Exército para jogar vôlei. E foi o que eu fiz, eu me alistei. O sargento, naquele momento, até me perguntou se eu tinha certeza que eu era voluntário. Eu falei para ele, sim, eu quero servir o Exército. Sim. Ainda lembro que ele fez o seguinte comentário para mim: então tu vai perceber que, na verdade, o inferno não é vermelho, é verde. Mas eu entrei no Exército com a ideia de jogar voleibol, fui soldado durante 10 meses, pratiquei esporte dentro também da corporação, no 63 BI.
Soldado Peixoto, 1282, lembro até hoje disso. E no segundo semestre daquele ano, ao passar na faculdade já para o curso de Educação Física, eles também descobriram que eu era jogador de voleibol. Então, acabei jogando algumas competições pelo 63. Pelo Exército. Então, também foi um período, acho que o ser humano cresce muito, né? Quem tem a oportunidade de servir o Exército, né, Maneca? Com certeza, o Exército ele molda o teu caráter, ele molda a tua perseverança, né? É um período que não é fácil, eles te testam a todo momento realmente, mas lá no final do processo tu vê que realmente valeu a pena, porque você sai de lá realmente assim com alguns valores mais solidificados, né? E foi um ano muito especial, esse ano que você serviu o Exército, foi em 1992, que foi o ano do primeiro ouro brasileiro na Olimpíada de Barcelona do voleibol, né? E eu acho que isso também fica marcado, né? Com certeza as coisas, elas na minha vida foram se encaminhando, tudo levando ao voleibol, né? Tu vê que nesse ano eu servindo o Exército, eu passei na faculdade no segundo semestre, e nesse mesmo período, se eu não me engano, também era ali no mês de agosto, assisti, né, o Brasil conquistar o seu primeiro título olímpico, naquele 3-0 contra a Holanda, né? Lembro como se fosse hoje, saque do Marcelo Negrão, né? Tá certo. E foi um momento também muito especial para o voleibol brasileiro nessa conquista, e o Maneca também teve a oportunidade de acompanhar e aumentar cada vez mais aí a sua paixão pelo voleibol. A gente está conversando com o Manuel Peixoto da Cunha, o Maneca, falando sobre a sua trajetória dentro do voleibol. A gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente volta com mais bate-papo aqui no programa Contra-Ataque, aqui na TV JP, aproximando o esporte de você. Elemental Fitness, a academia que pensa em sua saúde em primeiro lugar. Musculação, personal training, avaliação física, treinamento funcional, jiu-jitsu e muito mais, você encontra aqui. Venha treinar e se exercitar com a gente. Rua Alex Farholtz, número 99, Centro. Pomerode Automóveis, aqui você encontra as melhores opções em veículos. Confira a nossa oferta. Duster Oroch 2.0 2016 prata, airbag duplo, piloto automático, direção hidráulica, por apenas 64 mil. Venha conhecer a nossa loja. Rua 15 de Novembro, 2557. Fone 3387-2144. Pomerciclos, bicicletas e oficina. Aqui você encontra as melhores marcas de bikes para todos os tipos de atividade. Peças, acessórios e o melhor serviço de manutenção para a sua bicicleta é na Pomerciclos. Conheça toda a nossa linha em nossas lojas. Rua Carl Ginter, 130 Centro. Fone 3387-2961 e 3387-5126. Estamos de volta, este é o programa Contra-Ataque aqui na TV JP, hoje um programa especial, programa de feriado, e a gente trazendo aí muito esporte para você aqui no Facebook do Jornal de Pomerode. Hoje a conversa é com o Manuel Peixoto da Cunha, o Maneca, falando aí sobre a sua trajetória dentro do voleibol. De 93 até 96, você trabalhou na Elase, né, lá em Florianópolis. Em 97, apareceu uma oportunidade de você ir para São João Batista. Conta para os nossos internautas aí como é que foi esse período da tua vida lá em São João Batista. Então, assim, até 96 eu fiz esse trabalho na Elase. E também, paralelo à Elase, eu também já fazia um trabalho na ADIE, Associação Desportiva Instituto Estadual de Educação em Florianópolis. Em 97 eu estava na ADIE e na metade do ano recebi um convite para iniciar um trabalho, para dar uma sequência do trabalho de voleibol em São João Batista, né? Capital catarinense do calçado, né? Então, também já tem um nome muito forte dentro do voleibol, né? Quando eu cheguei lá, né, havia um trabalho já de iniciação no voleibol, mas eles estavam buscando uma pessoa jovem que quisesse dar continuidade desse trabalho. Então, em 97, fui a São João Batista. 97, 98, residia em Florianópolis, mas ia a São João Batista trabalhar. Já em 99, me mudei para São João. Então, 99, 2000 e 2001, residi na cidade. Acabei levando alguns amigos que trabalharam comigo na época de Elase para São João Batista. Hoje um amigo meu, um compadre, na verdade, Marcelo Miranda, é o atual presidente da Fundação de Esporte de São João Batista.
e lá naquele período veio para São João para realmente ajudar a construir a modalidade na cidade. Fizemos um trabalho sensacional, né? Hoje, São João Batista é uma referência no trabalho de base aí no estado e no Brasil, e nós contribuímos muito para que a cidade chegasse nesse ponto. Tivemos muito trabalho, formamos muitas atletas, realmente, que até hoje essas meninas jogam voleibol, e tenho muito orgulho desse trabalho lá em São João Batista. Fiz inúmeras amizades, vivo indo a São João Batista visitar os amigos, e assim, fico muito contente realmente pelo encaminhamento que o voleibol em São João Batista teve após a minha saída em 2001. Qual que é teu sentimento com relação a isso, de poder ter contribuído, poder ter dado o teu suor, o teu trabalho para o desenvolvimento do voleibol naquela cidade? Isso é uma coisa que eu sempre digo no meu perfil profissional. Eu, como qualquer outro treinador, busco realmente sempre o resultado. O resultado, para a gente, é uma coisa importante que a gente trabalha. Só que sempre pensei que muitos outros valores têm que ser trabalhados com os atletas, né? E principalmente a questão da amizade dentro do esporte. O meu sentimento com relação ao trabalho que eu faço, que eu fiz na Elase, que eu fiz em São João Batista e que eu faço em Pomerode, é dentro da minha característica de buscar sempre melhorar a estrutura daquela cidade onde eu estou trabalhando. Títulos virão, né? Consequência do trabalho, consequência da dedicação. Mas o mais importante é você criar uma cultura dentro da cidade de valorização do esporte, que os atletas entendam a importância que o esporte tem na formação da vida deles, que os pais percebam isso também. Então, eu digo assim, o meu foco profissional passa mais por essa questão da transformação da estrutura do que propriamente por resultado competitivo. Até porque se você tem uma boa base, um bom fundamento, a construção ela vai se erguer de uma maneira mais tranquila também, e vai se fortalecer cada vez mais, né? Com certeza, o trabalho de base ele é fundamental. E quando se fala base, se fala realmente até na origem da palavra. É tudo que envolve a iniciação do atleta, desde a questão técnica e tática e física até a questão emocional, disciplinar. Tudo isso conta muito. E desde cedo, quando a gente pega um atleta, a gente já percebe quem são aqueles que têm um perfil, que podem ser futuramente um profissional, aqueles que vão ser bons atletas de voleibol, mas que dificilmente serão profissionais, e aqueles que jogam voleibol e vão jogar voleibol por lazer. Uhum. E 2001, finalzinho de 2001, mais uma vez, Pomerode entrou na tua vida. Mais uma vez aí o destino batendo a porta. Afinal, você passou para o concurso aqui na cidade. E você tinha duas opções, né? Por que você resolveu escolher a cidade de Pomerode para realizar o teu trabalho? Bom, naquele final de 2001, a gente também fez concurso público lá para a Prefeitura de São João Batista, e eu estava no alojamento, nos Jogos Abertos de Itajaí, quando eu peguei o jornal e vi que tinha um concurso público para técnico desportivo em Pomerode. O que me chamou a atenção é que era um concurso para técnico desportivo. E lá em São João Batista eu havia passado no concurso para professor de educação física. Então, eu seria professor da rede municipal e estaria à disposição da modalidade. Mas em Pomerode o que chamava a atenção é que esse concurso era para técnico desportivo. E eu já tinha alguns conhecidos aqui na cidade, porque São João Batista é cidade da região esportiva de Pomerode, então vinha inúmeros regionais de Olesc, de joguinhos, alojei em várias escolas em Pomerode, já tinha alguns conhecidos aqui. Inclusive o seu atual sogro, Inclusive, né? Meu atual sogro, que né, na época... Olha o destino aí de novo, né? Na época a gente assistia alguns jogos ali na região de Brusque, de Nova Trento, São João Batista. Conheci o seu Valdemar Wiesner e a dona Marlise praticamente na arquibancada, assistindo jogos da Nicole. Jamais passou pela minha cabeça que anos depois eu iria trabalhar em Pomerode e que anos depois, né, faria parte da minha família. Né? Isso é legal também, hoje em dia, contar isso, né? Porque realmente já havia uma ligação com a cidade de Pomerode, com a qual você veio trabalhar no início aí de 2002. Com certeza fez uma boa escolha, né, Maneca? Com certeza, isso eu sempre digo, né? E digo que Pomerode é uma cidade maravilhosa para se viver. Eu acho que a nossa região ela é sensacional, mas Pomerode em especial é uma cidade que só me trouxe alegrias, né? Eu aqui construí a minha família, hoje tenho filho, e o trabalho que a gente fez aqui é um trabalho também sensacional. E sempre digo e continuo dizendo para as outras pessoas:
Morar em Pomerode é outro nível, é outro tipo de vida, é outra qualidade de vida, né? Com certeza. E como é que iniciou esse teu trabalho, então, aqui na cidade de Pomerode? Né? A gente sabe que Pomerode, a partir de então, começou também a ser referência no esporte de base. Como é que foi essa iniciação aí com as meninas aqui na nossa cidade, Maneca? Bom, em 2002, então mais propriamente em fevereiro de 2002, eu vim residir em Pomerode, né? Fui fazer uma avaliação do trabalho que era feito aqui. Começamos o trabalho com as meninas, havia meninas da faixa etária entre 10 e 15 anos, algumas meninas de potencial. Conheci as pessoas que dirigiam o esporte municipal, na época o presidente da CME era o seu Arlindo Eval. Conheci as pessoas que dirigiam a Associação Desportiva Pomerana. Imediatamente a gente fez uma reunião com os pais para analisar um pouco mais da situação que o voleibol se encontrava. E começamos um trabalho de base. Lembro muito bem que uma das primeiras competições que a gente foi no Lagoa Yacht Club, lá em Florianópolis, né, que foi o máximo para as meninas aqui, que era um clube super legal em Florianópolis, que a praia está no fundo do clube e tudo. E tivemos uma competição bem legal, elas tiveram um desempenho bem legal mesmo para aquela época. E dali tudo começou, né, em 2002. E algumas atletas hoje ainda jogam voleibol comigo aqui em Pomerode, daquela geração. E ali foi uma semente que a gente plantou realmente para colher mais à frente. Até você falava, né, que outras cidades eram referência aqui ao nosso redor e Pomerode não tinha esse reconhecimento. A partir do teu trabalho e começando também a mesclar com atletas de fora, Pomerode passou a ser reconhecida e também respeitada. Como é que foi feito esse processo, Maneca? Eu nessa primeira reunião que eu tive com a diretoria da associação e com os pais, eu coloquei para eles que, por eu já ser da região esportiva de Pomerode, eu conhecia um pouco da realidade, sabia que havia um trabalho de formação de atletas aqui de muita qualidade, mas sabia que havia uma dificuldade, um obstáculo que as jogadoras que normalmente se destacavam no voleibol de Pomerode acabavam indo para as cidades maiores, Blumenau, Jaraguá do Sul e até Joinville e outras cidades. Então, naquele momento, até coloquei para os pais e para a diretoria que uma estratégia que a gente poderia seguir imediatamente era buscar patrocínio na iniciativa privada, né, e tentar fazer uma equipe competitiva na categoria infanto-juvenil, trazendo algumas meninas de fora. Isso foi feito em 2003. A base da nossa equipe, além das meninas de Pomerode, nós tínhamos meninas de São João Batista que acompanharam, que foram minhas atletas em São João, vieram. Atletas de Nova Trento, trouxemos algumas meninas de São Paulo, uma menina do Espírito Santo. Fizemos uma equipe extremamente competitiva, tanto é que em 2003 nós fomos campeão regional dos Joguinhos Abertos e vencemos 7 partidas por 3-0. Dessa forma, a nossa estratégia era mostrar para as equipes vizinhas que Pomerode tinha uma estrutura, né? Tinha um trabalho de qualidade, tinha condições realmente de fazer um trabalho a médio e longo prazo, e que as atletas de Pomerode poderiam começar a pensar que, para jogar voleibol, era possível fazer esse trabalho aqui na cidade delas, morando com os pais, estudando aqui na rede municipal e fazer um voleibol de qualidade. Então, a nossa estratégia primeira foi essa. Ali talvez foi já o embrião, pensando mais à frente a questão de um time adulto, até a participação da Superliga? Nós que somos do voleibol, nós sempre pensamos, sempre planejamos a médio e longo prazo. Com certeza, quando a gente inicia um trabalho com as meninas de 10, 12 anos, a gente pensa lá na frente. A gente pensa em ter um time infantil, um time infanto, um time juvenil e um time adulto, que a gente sabe que é muito importante você ter um time adulto que sirva de espelho para as mais novas, né? É uma sequência de trabalho que a gente faz ano a ano. E a gente tem esse planejamento. Quando a gente inicia o trabalho com as meninas, a gente mapeia, mais ou menos, analisa quem é que poderá estar nessa equipe mais lá à frente. E Pomerode foi galgando isso ano a ano, subindo degrau a degrau, até que chegou aí o ano de 2008 e Pomerode conseguiu, né, viabilizar essa participação na Superliga, né? Com certeza, esse foi um trabalho que iniciou lá em 2002. 2003, como eu já frisei, fizemos esse trabalho. Tivemos um patrocínio e um incentivo muito grande da Chocolate da Malhas 13 nesse período. Isso deu assim um salto de qualidade enorme, né, no nosso trabalho. Esse projeto foi 2003, 2004, 2005.
Essas meninas foram crescendo, foram mudando de categoria. Em 2005, a gente teve um regional de jogos abertos, onde nós conquistamos a vaga também para os jogos abertos com um time bastante jovem. E tudo isso culminou ali em 2007 com a nossa primeira participação na Superliga. Tá certo. E esse assunto para o próximo bloco. A gente conversando aí com o Maneca, falando aí sobre a sua trajetória dentro do voleibol. O Pomerode, que teve uma grande participação em 2 Superligas. Ele vai contar aí as histórias, contar como é que foi aí essa participação da nossa cidade. No próximo bloco, aqui no programa Contra-Ataque, a gente falando de esporte, falando de voleibol, aqui na TV JP, aproximando o esporte de você. Elemental Fitness, a academia que pensa em sua saúde em primeiro lugar. Musculação, personal training, avaliação física, treinamento funcional, jiu-jitsu e muito mais, você encontra aqui. Venha treinar e se exercitar com a gente. Rua Alex Farholtz, número 99, Centro. Pomerode Automóveis, aqui você encontra as melhores opções em veículos. Confira nossa oferta. Duster Oroch 2.0 2016 prata, airbag duplo, piloto automático, direção hidráulica, por apenas 64 mil. Venha conhecer a nossa loja. Rua 15 de Novembro, 2557. Fone 3387-2144. Pomerciclos, bicicletas e oficina. Aqui você encontra as melhores marcas de bikes para todos os tipos de atividade. Peças, acessórios e o melhor serviço de manutenção para a sua bicicleta é na Pomerciclos. Conheça toda a nossa linha em nossas lojas. Rua Carl Ginter, 130 Centro. Fone 3387-2961 e 3387-5126. Estamos de volta, programa Contra-Ataque aqui na TV JP, hoje um programa especial, programa de feriado, e a gente falando sobre voleibol, falando com o nosso amigo Manuel Peixoto da Cunha, o Maneca, aqui no Facebook do Jornal de Pomerode, né? A gente chega aí ao ano de 2007, 2008, né? O ano da primeira participação de Pomerode na Superliga. Era tudo muito novo naquela época. Como é que foi para vocês desenvolverem e também formatarem todo esse projeto de participação da nossa cidade, ô Maneca? Bom, então ali em 2007, dando sequência àquelas categorias que a gente havia desenvolvido o trabalho, apareceu uma oportunidade de nós sediarmos a etapa sul da Liga Nacional aqui em Pomerode. Nós entendemos que aquele momento seria uma competição muito legal, né? A gente iria jogar com equipes adultas fortes, a gente já estava disputando o campeonato estadual adulto, e fizemos. E tivemos a felicidade de conquistar o vice-campeonato, perdemos para Blumenau na final, e as duas equipes então tinham o direito de ir para Fortaleza disputar a Liga Nacional, valendo a Superliga. E foi o que aconteceu, conquistamos a vaga e fomos a Fortaleza. Lá em Fortaleza tivemos resultados importantíssimos contra outras equipes e caímos na semifinal contra Blumenau. Tá? Eu não lembro propriamente qual era a semifinal do Praia Clube, que fez a segunda semifinal. Eu lembro que a nossa semifinal era nós e Blumenau. E através de um jogo sensacional, né, inesquecível, nós conquistamos aquele jogo pelo placar de 3-2 e conquistamos, ainda não assim totalmente percebendo a situação, a vaga para a Superliga. Fomos disputar a final contra o Praia, perdemos a final, mas estávamos classificados para uma Superliga. Não tínhamos a menor noção do que realmente seria isso. Mas já nos bastidores lá em Fortaleza, após o comunicado aqui para a cidade que havia conquistado a vaga, já recebemos uma informação de que a Cativa e a Prefeitura iriam acreditar no projeto e investir. Iam bancar, né? Então, ali naquele momento, a gente começou a ver o tamanho e a dimensão que isso iria se tornar depois da nossa volta. E como é que foi a volta, ô Maneca? Acho que um sentimento também de dever cumprido e também de um grande desafio que vinha pela frente, né? Pois é, então, aí na volta que as coisas começaram a mudar. Já inicialmente a recepção que nós tivemos em Pomerode, o desfile no carro de bombeiro, isso já começou a demonstrar para a comissão técnica, para as atletas, que o tamanho do feito era realmente considerável, né? Fomos recepcionados lá na empresa, andamos na cidade e fomos bem acolhidos pela população, as pessoas pararam realmente para ver o que estava acontecendo, e a partir daquele momento a ficha começou a cair realmente que
nós iríamos disputar a elite do vôlei do Brasil. Era uma coisa assim extremamente difícil de perceber a magnitude disso, né? E aos pouquinhos a gente foi entendendo o que estava acontecendo. E como é que foi a montagem para aquele time? Como é que foi aí a participação efetiva nesse primeiro ano aí da Superliga? Bom, o nosso desafio era enorme, né? Nós tivemos 15 a 20 dias para montar uma equipe, né? E lembro muito bem que eu fui a São Paulo, fui ao interior de São Paulo atrás de algumas atletas, fizemos inúmeros contatos tentando moldar essa equipe, que tendenciosamente era uma equipe bastante diferente da nossa equipe que disputou e conquistou a vaga para a Superliga. E ainda respeitando uma realidade financeira, né? Além da questão orçamentária nossa, que ainda estava sendo viabilizada, né? Então, eu lembro que em 25 dias nós montamos uma equipe e estreamos nada mais, nada menos contra o Rexona, no ginásio do Tijucas, no Rio de Janeiro. Ou seja, uma estreia assim bem tranquila, né? Uma estreia extremamente complicada, fizemos até um bom jogo, obviamente que o nosso plantel não estava na altura do plantel deles, mas fizemos uma boa partida, fomos muito bem recebidos no Rio de Janeiro, e ali realmente a gente começou a perceber de fato que a gente estava realmente na maior competição do Brasil. Apesar, lógico, de ser uma estreia, né? A Pomerode terminou aí na 12ª colocação da Superliga, mas de qualquer maneira a gente percebe também que naquela passagem o time adquiriu cancha para o que viria no próximo ano. Acho que também foi de extrema importância essa primeira participação para a concretização do projeto no ano seguinte, né, Maneca? Com certeza. Esse 12º colocação nessa primeira edição foi um resultado que, para nós, foi visto com bons olhos, porque fizemos jogos memoráveis, fizemos jogos incríveis, perdemos alguns jogos onde a vitória estava na nossa mão, alguns jogos poderiam ter até modificado o resultado final da competição. Lembro que fizemos sets e jogos sensacionais contra as grandes equipes. Lembro de um jogo no ginásio da Caen, no mês de janeiro, porque em função da Festa Pomerana, esse jogo foi feito lá contra o Osasco, e fizemos um set impecável no primeiro, foi 25-23, se eu não me engano, no primeiro set, e fomos construindo esse resultado. Obviamente que no final da etapa da Superliga, ter ficado em último lugar, em 12º, de certa forma gera uma certa pressão. Naquele momento a gente sentiu isso, mas quando nós olhamos para trás e percebemos todo o tamanho daquele feito que a gente tinha conquistado, esse resultado foi um mero detalhe. Uhum. E a participação no segundo ano, né? Houve diversos fatores aí que contribuíram, né, para a Pomerode também aumentar, né, a sua participação aí dentro do projeto e buscar voos maiores, né? Eu acho que o segundo ano e essa parceria Pomerode e Brusque também foi bastante benéfica. Conta pra gente aí como é que foi essa concretização desse segundo ano do projeto, Maneca. Essa segunda experiência, essa segunda temporada foi relativamente diferente da primeira. A gente teve mais tempo para preparar tanto a questão orçamentária como a equipe, né? Tínhamos uma base da equipe do ano anterior, tivemos um convite do município de Brusque em função do término do projeto da Brasil Telecom naquela cidade. Tivemos algumas reuniões onde ficou acertado que a gente ia buscar essa parceria. Não tínhamos nada concreto, era toda uma parceria a ser montada, patrocinadores novos, um trabalho de dois municípios, de duas diretorias, de dois clubes diferentes, mas eu vejo que acertamos muitas coisas nessa segunda temporada. A nossa equipe era uma equipe totalmente reformulada e competitiva. Buscamos, na verdade, no playoff final contra a Unilever, uma vaga para ficar entre os 4 melhores. Infelizmente não conseguimos, porque o adversário realmente era bem mais gabaritado, mas ficamos entre as 8 melhores equipes do Brasil nessa segunda temporada. E fora que foram reveladas atletas que hoje em dia têm grande destaque. Por exemplo, a Tandara, né? Ela apareceu pro voleibol praticamente no time de Pomerode, né? Acho que isso também, esse sentimento também, acho que é legal de ver que
que atletas de grande gabarito pisaram no ginásio Rolf Knezzl e tiveram essa contribuição para aquele projeto naquele momento, né? Com relação a Tandara, eu como nesse período de voleibol de base tive também envolvido em seleções catarinenses, fui a campeonatos brasileiros, eu já conhecia a Tandara do Distrito Federal. Ela era um talento já na base, foi seleção brasileira nas categorias de base, depois ela teve uma passagem pelo Osasco, mas não tinha se firmado ainda como jogadora. Tá? Então, naquele ano, quando ela veio para a Pomerode, ela fez uma Superliga realmente assim, como uma das maiores pontuadoras, fez uma grande campanha, isso acabou impulsionando ela para outros projetos maiores na sequência, e para nós foi uma experiência muito grande ter ela jogando na nossa equipe, e ela e muitas outras meninas que passaram por aqui. Lembro muito da Karine, levantadora, que estava na Espanha, que nós trouxemos ela para a nossa equipe, e várias outras que realmente contribuíram muito para o projeto. E o legal também é o envolvimento das meninas, né, que você trabalhava a base naquela época, o envolvimento delas também nesse meio, apoiando o time, auxiliando nos jogos, também foi muito importante. Justamente aquilo que você falou no começo, essas meninas terem um espelho para elas também buscarem os seus objetivos, né? Isso era um ponto fundamental do nosso projeto, tanto da primeira temporada como da segunda. Nós sempre entendemos que o trabalho da base jamais poderia ser abandonado, mesmo estando na elite do voleibol brasileiro. As nossas atletas da base, todas elas vivenciaram momentos inesquecíveis durante a temporada da Superliga. Foram secadoras de quadra, foram boleiras, tiraram foto com as maiores estrelas do voleibol do mundo, em alguns casos, né? Tanto os treinadores também, Zé Roberto, Bernardinho e outros treinadores tiveram em Pomerode. Então foi um momento assim para fomentar o trabalho de base, foi magnífico. Tanto é que a gente colheu fruto durante muitos anos depois dessa participação na Superliga. Esse legado fica até hoje, né? Até hoje são momentos inesquecíveis que nós vivenciamos. Eu sempre digo que nós priorizamos realmente esse paralelo com o trabalho de base. Hoje, boa parte da nossa estrutura material de treinamento é oriundo daquele período da Superliga, e vejo que em poucas cidades isso aconteceu, que o trabalho da Superliga gerou muitos frutos no trabalho de base. Uhum. Maneca, para finalizar, a gente sabe que o nosso tempo é curto, a gente poderia conversar até meia-noite aqui sobre voleibol, a sua vivência, né? Já fica o convite para uma entrevista futura também, mas eu queria frisar muito também a questão do vôlei de praia, né? Que está sendo bastante desenvolvido atualmente aqui na nossa cidade. Você já vem também com essa experiência e sempre foi uma paixão também para você. Como é que para você está sendo desenvolver novamente aí o vôlei de praia aqui em Pomerode? Maneca? Bom, eu profissionalmente já trabalho voleibol de praia há muitos anos, né? Fiz um trabalho já com atletas em Blumenau, Itapema, sempre fui muito ligado à modalidade. Em 2014, começou-se um trabalho de iniciação dentro do governo do estado, onde em 2014 os Joguinhos Abertos em Itajaí, o voleibol foi incluído no calendário oficial. E já por ter esse envolvimento com a modalidade, a gente começou a fazer esse trabalho paralelo aqui em Pomerode, onde sempre buscamos resultados bastante expressivos para o município, né? Tanto é que de 2014 a 2018, Pomerode esteve no pódio em todas as edições de Joguinhos Abertos. Jogos Escolares de Santa Catarina também fizemos sempre um trabalho paralelo e buscamos já esse ano o 4º título consecutivo da modalidade. É uma modalidade nova, é uma modalidade que também tem os seus desafios. Muitas pessoas acham, mas é só 2 atletas, é mais fácil de gerenciar. Não é. É quase que completamente o contrário. Quando você lida com 2 atletas, todo o trabalho está em função das 2 peças, elas precisam estar engrenadas para que a coisa possa acontecer. Mas eu vejo que é uma modalidade que, dentro de Santa Catarina, cresceu bastante, e a gente está aí realmente com um pensamento grande para a modalidade. Talvez seja um novo projeto, como aconteceu há 10 anos com o voleibol de quadra, também a montagem de um time adulto para o voleibol de praia. Esse ano nós tivemos aí o coroamento de um resultado bastante expressivo, foi o título dos Joguinhos Abertos. Conquistamos um título inédito para o município na modalidade. Invicto também, né? Foram 5 ou 6 jogos, se não me engano, sem nenhuma derrota.
São duas atletas de potencial e que são duas meninas que têm idade ainda para buscar o bicampeonato dos Joguinhos em 2019. E pensamos, sim, e planejamos esse trabalho na sequência para, quem sabe, essas meninas já em 2019 buscar uma medalha aí nos Jogos Abertos. E em 2020, com certeza, seriam medalhistas. Então tá certo, fica aí a nossa torcida então por esse trabalho, né, dentro do vôlei de praia, né, e que realmente os objetivos aí traçados sejam atingidos. Quero agradecer imensamente a tua presença aqui no programa Contra-Ataque. Com certeza o pessoal pôde conferir um pouco mais de quem é o Maneca, as vivências dele dentro do voleibol. E como eu falei antes, já fica o convite aí para uma próxima oportunidade, você vir aqui novamente na TV JP e trazer mais e mais histórias. Obrigado mais uma vez pela sua entrevista aqui no programa Contra-Ataque, Maneca. Muito obrigado e espero que a gente possa, né, retornar essa conversa aí, que é sempre muito importante para o voleibol. Tá certo. Obrigado, Manuel Peixoto da Cunha, falando aí sobre a sua trajetória dentro do voleibol, né, a gente conversando aí sobre esporte aqui no programa Contra-Ataque, que se encerra neste momento. Quero agradecer mais uma vez a audiência e o carinho de todos. Toda sexta-feira a gente trazendo um convidado aqui na TV JP, aproximando o esporte de você. Um abraço.